A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, já foram abençoados? Eu também. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, primeiramente agradecendo a Deus, não é? E também agradecendo ao convite, né, dos nossos irmãos Carlos e Sônia. Inclusive esse convite foi feito no início do ano, né? Então não tinha nem como a gente dizer não. Então estava tudo programado nos planos do Senhor. E dizer para os amados irmãos que, na realidade, os grupos de casais, né? Nós temos vários grupos de casais aqui na igreja, mas todos eles estão trabalhando o mesmo livro, certo? A gente tem um livro que a gente trabalhou esse ano. E esse livro é exatamente do pastor Josué Gonçalves, né? Casamento, uma viagem para a vida toda. Esse livro, ele criou, né, à luz da Bíblia, e com vários exemplos práticos, ele criou 12 regras, e em cada uma dessas regras, ele foi trabalhando alguma coisa ou várias coisas dentro da vida do casamento, dentro da vida conjugal. No nosso caso, né, nós estamos em dezembro, é a nossa última lição e, consequentemente, a nossa última regra. E a regra número 12, né, que o autor trabalha é exatamente: você, eu, nós somos exemplos para alguém, nós inspiramos alguém, nós inspiramos nossas famílias, nós inspiramos no nosso ambiente de trabalho, nós inspiramos dentro da igreja. E aí o tema da lição 12 é exatamente esse: seja alguém que inspira dentro e fora de casa. Não só em casa, não só fora, mas dentro e fora de casa. E o autor, ele faz uma trilha, né? Ele coloca 2 versículos bíblicos apenas como referência, que é exatamente Jó 1:8 e o 1 Timóteo 4:12, que tratam de exemplos, né? No primeiro caso, o exemplo de Jó, e no segundo caso, quando Paulo, o apóstolo Paulo, está aconselhando Timóteo. Mas, na realidade, em seguida, ele começa a desenvolver vários exemplos de grandes homens dentro do cristianismo, né? Como o evangelista batista, que todos nós já ouvimos falar em algum momento, Billy Graham, ou então como John Wesley, que foi o pai do metodismo, enfim, e vai trazendo várias referências. Todavia, eu vou pedir licença ao autor, porque eu penso que a Bíblia tem exemplos muito bons para que a gente possa trabalhar, inclusive nos servindo de base, né? Não só para o exemplo homem, mulher, mas para a família. Nós estamos num culto da família. Meus amados irmãos, a gente aprenda a dirigir, a gente aprenda a ler, a gente aprenda a andar, a gente aprende tantas coisas na vida. Eu quero dizer para os amados irmãos que, olhando para a palavra de Deus, nós também aprendemos a ser família. Olhando a palavra de Deus, nós aprendemos a ser homens de Deus. Olhando a palavra de Deus, nós aprendemos a ser mulheres de Deus, filhos que são servos do Senhor. E por conta disso, né, pegando um trecho aí paralelo ao do autor, eu queria convidar os amados irmãos, como vocês já passaram um bom tempo também já em pé, fiquem assentados, né? Mas sempre com a referência e a reverência devida ao Senhor. Eu queria que os amados abrissem comigo o livro de Jó. E lá nós vamos trabalhar. Esse é o tema desta noite. Jó, uma vida que inspira as nossas famílias. Amém? Podem abrir no livro de Jó,
capítulo 1. Eu vou pedir aos amados irmãos que já deixem esse texto aí marcado. Nós iremos utilizá-lo. Então não fechem a Bíblia depois que a gente fizer a leitura. Os irmãos encontraram? Glória a Deus por isso. Nós leremos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da terra, da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e adorou, e adorou,
e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glória a Deus pela sua maravilhosa palavra. Talvez nós todos aqui já ouvimos muito sobre Jó, sobre os sofrimentos de Jó, né? Quando a gente lembra de Jó, a gente associa a sofrimento. Talvez seja o livro que mais fale sobre o sofrimento humano dentro da palavra de Deus. Todavia, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, e foi necessário que nós lêssemos ele por inteiro, na realidade eu não queria hoje falar sobre os sofrimentos de Jó. Eu não queria falar sobre o que aconteceu com Jó, mas eu queria falar sobre algumas atitudes do servo de Deus Jó, que fizeram com que a família de Jó fosse uma família referência, fosse uma família que se destacasse no meio de tantas e tantas famílias. Meus amados irmãos, às vezes, as nossas famílias, muitas vezes, estão padecendo porque não estão observando aquilo que diz a palavra de Deus. Porque muitas vezes, hoje principalmente, a palavra de Deus, ela tem princípios eternos, porque o nosso Deus é eterno. Todavia o mundo, ele vai mudando, as circunstâncias vão mudando, e ele quer amoldar essas circunstâncias à vida da família. Mas se nós observarmos a vida de Jó, como Jó agia dentro da família, meus amados irmãos, nós temos muita coisa a aprender com Jó. Não só a aprender, mas a imitar, a fazer. Porque se nós observarmos a palavra, mas não obedecermos a palavra, tão pouco importa se nós lemos a Bíblia todo dia. Tão pouco importa se nós lemos a Bíblia uma vez por mês ou por semana, se nós não colocamos aquilo que lemos na palavra de Deus em prática. Então, uma família abençoada, irmãos, não se acha em consultórios, não se acha em festas, não se acha nem em grandes livros e best-sellers. Uma família abençoada, ela simplesmente segue aquilo que a palavra de Deus diz para seguir. E quando nós fazemos isso, nós seremos abençoados. O homem será abençoado, a mulher será abençoada, os filhos serão abençoados. Irmãos, a família hoje está desestruturada, porque está distante da palavra de Deus. Mas vamos olhar aqui, começar, eu queria que vocês acompanhassem comigo só o primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Lá na frente, vocês observem que na realidade Jó, ele foi descrito como o maior do Oriente. Era um homem rico, era um homem poderoso. Todavia, não foram essas as características que a palavra de Deus descreve no início. Ela não começa dizendo assim: Jó é rico, Jó é poderoso, Jó é aquele que é maior do que os outros. Não, meus amados irmãos. Ela começa dizendo que Jó é servo de Deus. E como servo de Deus, ele é um homem íntegro. É a primeira característica que o servo de Deus Jó, ele tem integridade. E o que quer dizer essa integridade? Meus irmãos, a integridade é um atributo de Deus. Deus, ele é justo, ele é íntegro, ele é santo, ele é perfeito. Mas nós somos imagem e
semelhança do Senhor. Então o Senhor compartilha conosco. E o Senhor se agrada que nós sejamos íntegros. Como tem faltado integridade dentro das famílias, dentro das sociedades, porque as sociedades são formadas por famílias. Então, se a família não tem integridade, a sociedade, consequentemente, também não tem. Mas o que seria essa integridade de que fala a palavra de Deus sobre Jó? Percebam, integridade aqui tem um conceito de completude. Integridade aqui tem um conceito de que na realidade é algo completo, é algo íntegro. Eu quero dizer para os amados irmãos, e começando por minha vida, não tem como nós sermos meio crente, não tem como nós sermos meio servos, ou somos servos por inteiro, ou não somos servos. Ou somos servos íntegros, ou então essa integridade está faltando nas nossas vidas, inclusive nas nossas vidas conjugais. Meus amados irmãos, imagine como os casamentos têm sofrido com a falta de integridade. Por exemplo, nós temos visto, e infelizmente isso é um fato, pessoas que são bênçãos na igreja, homens e mulheres, são bênçãos, mas ao mesmo tempo essas pessoas não são bênçãos em casa, ou essas pessoas não são bênçãos no trabalho. Elas são pessoas que acham que, por exemplo, Deus só está aqui nesse quadrado. Ele não está lá na sua casa, Ele não está lá no seu trabalho, Ele não está quando você está sozinho no meio da rua, entende? Então, os casais, muitas vezes, têm padecido por essa falta de integridade, porque muitas vezes nós temos pessoas, infelizmente, que aqui na igreja são pessoas maravilhosas, mas que muitas vezes são agressivos, com palavras, às vezes até com violência. Meus amados, nada está oculto ao Senhor. Só existe integridade se houver completude. Ou somos íntegros por inteiro, ou não somos íntegros. Não existe meia integridade. Então, se o casal, ele quer ter uma família abençoada e filhos abençoados, meus amados irmãos, é necessário haver integridade, haver sinceridade, haver verdade nas relações. Quando casais, por exemplo, escondem coisas um do outro, quando casais mentem um para o outro, eles não estão realizando essa característica da integridade. Porque se existe segredos entre casais, segredos entre famílias, se o marido precisa mentir para a esposa onde estava, se a esposa precisa mentir para o marido, para ele não se chatear, meus amados irmãos, essa relação não é íntegra, essa relação não é transparente, essa relação não se sustenta, porque Deus não abençoa onde há mentira. Porque Deus não abençoa onde está havendo falta ou apenas um pedaço da integridade. Deus está nos dizendo nessa noite que Ele nos quer por inteiro, irmãos. Ele quer nossas famílias por inteiro. Ele quer que eu e você, marido, mulher, filhos, sejamos íntegros. E essa integridade, que é atributo dele, mas na realidade ele nos transmite, ela faz total diferença numa vida conjugal, numa vida familiar. Faz ou não faz, irmãos? Já imaginou se você, mulher,
de repente, não confia no que o seu marido diz. Ele chegou agora e disse assim: eu vim de tal local, e você começa a duvidar. Irmãos, isso destrói o casamento. Essa falta de confiança destrói. Nós temos que entender que você, marido, tem que ter integridade, e você, esposa, também. Então, onde estiverem, mesmo que separados, há confiança, há amor, porque se não houver isso, mais dia menos dia, vai ruir. Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Irmãos, Deus é justo, Deus é íntegro, e Deus quer que nossas famílias sejam íntegras. Se existe mentira no seu casamento, vamos pedir a Deus, ore, porque só quem faz essa restauração é Deus. Se existe hipocrisia na sua vida conjugal, meus amados irmãos, Deus está nos convidando a que haja uma limpeza, e essa limpeza, ela faça uma diferença na vida das famílias, porque famílias íntegras, verdadeiras, elas serão famílias abençoadas. Mas, meus irmãos, o texto no verso 1 ainda diz assim, que Jó era um homem íntegro e reto. Essa retidão, ela está muito próxima dessa integridade. Ser reto de uma forma bem simplória quer dizer andar na linha, andar de acordo com a palavra de Deus, andar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Ser reto. Meus irmãos, hoje nós vivemos um mundo em que muitas vezes o ímpio e o crente estão tão parecidos que parece que não tem diferença entre eles. Mas o ímpio não segue o caminho da retidão, mas o cristão segue, a família cristã segue. Irmãos, como família cristã, se nós temos integridade e queremos ter uma família abençoada, nós precisamos passar valores de retidão para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, ou qualquer pessoa que tenha contato com nossa família. Vocês imaginem, por exemplo, quando um filho, ele diz assim: pode mentir, meu pai sempre faz isso. Ou então ele diz assim: pode fazer dessa forma, é errado, mas minha mãe faz isso direto. Mas às vezes, irmãos, essas referências não são de pessoas externas, são de pessoas que estão dentro da casa de Deus. Irmãos, quando nós fugimos do caminho da retidão, não somos perfeitos, mas nós temos que entender que não somos nós, mas nós estamos deixando de glorificar o nosso Deus, porque quando nós fazemos tudo certo, não somos nós glorificados, mas Deus é glorificado em nossas vidas, através de nossas condutas. Talvez a pergunta nessa noite seja: como anda sua vida? Sua vida é reta? Sua vida está seguindo princípios de retidão? Essa resposta só você vai dizer. O Salmo 33:4, ele nos diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Irmãos,
A palavra do Senhor é o quê? E se ela é reta, nós devemos ser o quê? Retos. E nossa família deve ser o quê? Reta. E se você falar, e mesmo assim sua família não for reta, continue falando. Continue falando, porque o fato de um cônjuge, um filho, um irmão, não seguir aquilo que você está dizendo e mostrando na palavra, não diminui o poder da palavra. Porque quando o Espírito toca, irmãos, nada impede. Não tem nada que impeça. Às vezes a gente fica preocupado, porque a gente fala, a gente diz, mas o certo é isso. E às vezes a gente vê o marido, a esposa caindo no buraco, um filho. Entenda uma coisa, irmãos. Nós não podemos fazer aquilo que só Deus pode, mas nós podemos fazer aquilo que Deus diz para nós fazermos. Seja íntegro, seja reto, fale do amor de Deus, fale da palavra e deixe o resto com Deus. Amém? A palavra ainda diz assim: ele era íntegro, reto, temente a Deus. Eita, meus amados, que característica difícil que nós temos nas famílias atuais. A falta de temor a Deus. Muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. O texto bíblico, ele não caminha por essa direção. Na realidade, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter medo de estar fora da presença do Senhor. Temer a Deus é ter medo de desagradar a Deus. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, tudo o que faz, o Espírito diz: está certo, está errado, está certo, está errado. É assim ou não é? Quando nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo está dizendo a cada um de nós: faça desse jeito, ou não faça isso. E quando isso acontece, nós temos temor ao Senhor. Nós tememos, porque nós temos medo de desagradar a Deus. Nós temos medo de sair da presença de Deus. Irmãos, quem somos nós longe do Senhor? Que família se sustenta longe do Senhor? Irmãos, família é lugar de encontro, família é lugar de união, mas família também é lugar de desafio, família é lugar de sofrimento, é lugar de lágrimas, é lugar de riso. Se eu e você tivermos nossas famílias sustentadas, firmadas na areia do mundo, a gente não suporta. A gente olha e diz assim: é muita depressão, é muita tristeza, é muita revolta, é muita murmuração. A gente não suporta, porque o que nos faz suportar o outro, o que nos faz suportar as nossas famílias, com todas as falhas, por mais que a gente ame, meus amados irmãos, é a presença do Senhor. É Ele fazendo isso nas nossas vidas. Você sabe aquele esposo que perturba a esposa, perturba, e ela ora, ela pede, e ele espera dela uma explosão, e ela chega para ele com cuidado. Ele fica: meu Deus, essa mulher existe. Existe. Mas ela é diferente em quê? Ela é serva de Deus. Quem é servo de Deus, meus amados, faz a diferença. Quem é servo de Deus tem um temor, um medo de sair da presença de Deus, muito mais do que sair da presença dos homens. Porque os homens, eles vão e vêm, reinos sobem, reinos caem, mas nosso Deus está no trono, e dele nunca saiu, e continua controlando todas as coisas. Ele ainda diz que, além de ser temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal. Desviar
aqui quando nós vamos para o hebraico, ele tem um sentido de afastar-se. Desviar, que é afastar, é não estar próximo, é não estar junto. Meus irmãos, desviar-se do mal é você se afastar do pecado. Desviar-se do mal é você não se aproximar de situações, de coisas, de pessoas que acabem lhe levando à queda. Como estão os seus olhos? O que seus olhos têm visto? Como estão as suas bocas? O que as suas bocas têm falado? Quando a gente olha, irmãos, às vezes a gente pensa que não, mas a gente começa a olhar no celular, olhar, e a gente, não sei vocês, mas penso que é com todo mundo. Normalmente não aparecem coisas magníficas de Deus, normalmente aparecem tentações. E você começa a olhar naquele celular, você começa a olhar e se alimentar. Vocês conhecem famílias que se alimentam de notícia ruim? Que você chega na casa dela, ela só murmura, ela só fala coisa ruim, como se não tivesse nada de bom para fazer. Meus irmãos, o que é que você está olhando? O que é que você está escutando? E tua boca, o que é que ela está falando? A Bíblia, ela diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Irmãos, a maioria dos casais, principalmente, eles brigam por nada. É assim ou não é? Mas é por nada. É porque alguém esqueceu o prato virado diferente. É porque alguém esqueceu a torneira que não devia ter esquecido. E por conta disso desenterra defunto. Começa a brigar por coisas que já foram resolvidas. Irmãos, cuidado com o que você fala para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E os teus pés? Por onde você tem andado? Porque quando Jó se desvia do mal, é como se a palavra estivesse dizendo que ele não desvia somente o ouvido, ele não desvia somente os olhos, ele desvia também a boca, ele desvia os pés, para que os pés dele não fiquem resvalados, para que os pés dele não tropecem. Algum dos irmãos já recebeu um convite tentador? Olha, nós vamos nos reunir só homens. Detalhe, eles não têm valores cristãos. Aí eles chamam alguém que tem. Aí eles chamam, e quando você chega lá, eu garanto a você, que não será a leitura da Bíblia, nem louvores, que você encontrará. Irmão, aonde estão teus pés? Marido, aonde você está colocando os seus pés? Não ande com pessoas que te afastem da presença de Deus, porque antes de você se afastar da sua esposa, você se afasta primeiro de Deus. Você perde o temor. Você agora, antes se desviava do mal, mas agora você cai no buraco. E ainda olha e diz assim: eu perdi muito tempo, isso é normal. E gera uma cegueira. A palavra de Deus está dizendo nessa noite para nós, enquanto famílias: cuidado no que você vê. Porque mesmo que ninguém veja aqui, Deus está vendo lá do céu. E quando eu vejo coisas que desagradam a Deus, irmãos, eu não estou me desviando do mal, eu estou indo em direção ao mal. E quando eu escuto coisas e pessoas, você quer ver um exemplo?
Uma família às vezes está sofrendo. Aí você vai pedir conselho a uma pessoa que não sabe nem o que é família. A primeira coisa que ela diz é: separa, tu é doido, é? Tu é doido de ficar ainda aguentando esse homem, aguentando essa mulher. Agora chegue para um servo de Deus, que ele vai dizer: sabe o quê? Meu irmão, eu não sei qual grande problema é que essa sua família tem, mas eu conheço um Deus que estrutura, que edifica e que restaura famílias, e quando Ele restaura, ninguém destrói. Irmão, não peça conselho a quem não se aproxima de Deus. Peça conselho a quem tem Deus e quem vive a presença do Senhor. Eu sei que o tempo está muito adiantado, mas eu vou ser bem rápido, tá certo? Sônia já está olhando ali para mim. Mas eu queria deixar mais algumas coisas que o Espírito Santo tocou na minha vida. Irmãos, eu sei que a gente tem hora, eu sei que a gente tem, eu sei de tudo isso, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Às vezes aquilo que o Senhor está falando, naquele dia, naquela manhã, naquele culto matutino, naquela noite, não importa, vai fazer uma diferença na nossa vida, vai fazer uma diferença na sua vida como família. Então a primeira coisa, Jó, ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Mas não foi só isso. No verso 5, ele diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmãos, esse versículo 5 aqui, ele está dando mais uma atitude de Jó, que deve inspirar nossas famílias. Eu e você temos que ser intercessores espirituais das nossas famílias. Meus irmãos, eu não sei se a mulher de Jó, nem se os filhos de Jó eram tementes a Deus, mas a Bíblia diz que ele era, não diz? E quando ela diz que ele era, ao mesmo tempo diz que ele se levantava de madrugada e ia orando um, por todos, santificava. Mas olha que coisa maravilhosa que a palavra diz aqui. Jó não esperou os filhos pecarem para poder orar pelos filhos. Ele orava para que os filhos, se porventura tivessem pecado, eles fossem livres desse pecado. Meus irmãos, eu não sei aqui nessa noite, se você pai, se você mãe, está cansado de orar por seus filhos. Mas Deus quer dizer nessa noite para cada um de nós: continue orando. Continue orando, não fraqueje, não desanime, porque a obra do Senhor é grande, e o nosso Deus é o único capaz de fazer milagres, meus irmãos. Às vezes a gente olha e diz: é caso perdido. Não existe caso perdido nas mãos de Deus, amém? Não existe caso perdido. Ore por seus filhos, todo dia, toda hora, todo instante que você puder, ore por seus filhos. Ah, mas ele está no mundo das drogas, continue orando. Ah, mas ele se afastou dos caminhos de Deus, continue orando. Ah, mas ele agora é um marginal, continue orando. Não desista, persevere, porque Jó orava continuamente. A palavra está dizendo para cada um de nós: não adianta começar a orar por seus filhos e no meio do caminho achar que o nosso Deus não é capaz de fazer a obra
de fazer aquele vaso quebrado que nós cantamos aqui ser restaurado, porque quantos de nós somos vasos restaurados pelo grande oleiro, irmãos? Segunda coisa que Jó nos mostrou: seja intercessor pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, por seus pais. Não cesse de orar, porque quem tem o Deus que nós temos sabe o poder da oração. A oração, ela abre portas quando nem portas existem, irmãos. Imagine se existirem. Deus não precisa de nada, mas nós precisamos ter fé, nós precisamos crer. Terceira coisa que eu queria deixar com os amados irmãos, no verso 13 ao 20, não vou ler, já li, mas na realidade fala do sofrimento de Jó. Jó era rico, ficou pobre. Jó tinha 10 filhos, agora não tem mais nenhum. Jó era um homem saudável e agora ele é um homem doente. Ele é um homem que tem febre. Ele é um homem que fede. Porque ninguém cheio de feridas purulentas tem como não feder. Não é assim? Ele agora, antes era aquele descrito no início, e agora ele é esse Jó. Mas, meus amados, quando eu olho para o verso 20, depois de tudo, aí diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, sinal de sofrimento. Mas ele lançou-se em terra e fez o que, igreja? Ele fez o que? E o que é que eu e você temos feito, igreja? E o que é que eu e você temos feito quando as situações ruins da vida, elas batem à nossa porta? Quando você e eu estamos muito bem, mas o câncer bate assim na porta, e do dia para a noite, aquela saúde de ferro, ela vai embora, e agora você não é mais nada. O que é que a gente tem feito quando aquele filho da gente, que a gente criou com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, a gente vê lá agora entregue no mundo da promiscuidade, no mundo tão distante daquele que você criou? O que é que nós fazemos? A tendência natural do ser humano é se rebelar contra Deus. Meus irmãos, tem gente que a pandemia já foi embora, e tem gente que ainda não voltou depois da pandemia, porque achou que Deus deixou de ser Deus porque levou alguém, que Deus deixou de ser Deus porque está no sofrimento. Eu quero dizer para os amados irmãos, se somos servos de Deus, se nossas famílias são famílias que servem ao Senhor, nós não podemos adorar a Deus apenas no dia da bênção, apenas no dia da fartura, apenas no dia da alegria, mas no dia do sofrimento Deus está conosco. No dia da tristeza, da morte, Ele vai trazer o consolo. Irmãos, Deus não nos abandona nunca. Hoje o dia está bom, glória a Deus. E hoje o dia está ruim, glória a Deus. Porque quem crê no Senhor, como Jó creu, Jó não sabia, como diz lá no final, que ele ia ter mais filhos, que ele ia ter tudo de novo. Ele não sabia não. Mas ele adorou, porque ele sabia que ele podia perder a riqueza, ele podia perder a família, ele podia perder a estabilidade, mas ele não perdia a comunhão com Deus.
Irmãos, se nossa família estiver baseada na estabilidade financeira, quando o dinheiro acabar, a família acaba. E se nós tivermos a nossa estabilidade baseada na nossa saúde, no dia que a doença chegar, a nossa comunhão acaba. A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça: nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, porque um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. A última coisa que eu queria deixar para os amados irmãos, e me perdoe desde já ter demorado mais do que devia, mas não consigo sair sem deixar aquilo que o Espírito Santo trouxe para que eu repassasse para os amados irmãos. Última característica de Jó, vou querer que vocês virem as páginas e cheguem em Jó 42. Última característica de Jó que inspira as nossas famílias. Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode... Vamos ler juntos. Bem sei que tudo, e nenhum dos teus planos... Irmãos, quer ter uma família abençoada, confie plenamente, somente no Senhor, porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. O salmista, lá no Salmo 27, ele diz assim, eu gosto muito desse texto, eu repito esse texto para mim direto. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome de Deus. Meus irmãos, onde você tem depositado a sua confiança? Não confie na sua força, na sua saúde, não confie nas suas riquezas, não confie, irmãos. Confie no Senhor, confie nele. Pegue sua esposa, viu, marido, e coloca assim nas mãos de Deus. E você, esposa, antes de qualquer coisa, pegue seu esposo, coloque nas mãos do Senhor. Diga assim, eu entrego a vida dele. Diga assim, marido, mulher, pais, eu entrego a vida dos meus filhos a ti, Senhor. Orienta, guia, faz com que eles sigam os caminhos. Ô Senhor, eu não sei educar filho não, irmãos. Não sei se os amados sabem, mas uma coisa eu aprendi, olhando para a palavra, mesmo quando a gente erra, mas quando a gente deixa nas mãos do Senhor, a gente está seguro, a gente está tranquilo, porque de um dia para outro, o Senhor vira a página. A palavra final é dele, não é nossa. Às vezes a gente tem lutas tão difíceis na família e sempre tem alguém enviado por Satanás para chegar e dizer assim, mas tu, servo do Senhor, serva do Senhor, passando por isso, aí você olha e diz assim, estou tranquilo, estou seguro, o tempo não é meu, o tempo é dele. O poder não é meu, o poder é dele. E quem faz não sou eu, quem faz é ele. E no verso 12, e eu finalizo com isso, 42, 12, diz assim, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas.
A primeira parte do versículo diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Irmãos, eu não sei se as famílias que estão aqui estão no primeiro estado ou no último estado. Mas fique certo de uma coisa: você quer ter sua família abençoada, independente das circunstâncias, não se afaste do Senhor, porque pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus nas nossas famílias. Famílias abençoadas são famílias que servem ao Senhor. Famílias abençoadas são famílias que não abrem mão da presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém.